Filtro, voltou o filtro. Tá ótimo agora. Olha, me fala aí, gente, como é que estão esses 30 dias? Quem que tá sobrevivendo aí? Deixa eu tirar um pouquinho o óculos. Tá sobrevivendo aí, conseguindo dar conta da vida enclausurada. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu sinto falta de algumas coisas que são mais emocionais do que operacionais, vamos dizer assim, da rotina, né? Porque minha rotina já é uma rotina mais enclausurada. Mas a maior parte das pessoas tem reclamado e dito que tem sofrido muito por causa desse enclausuramento, né? Eu tenho o privilégio de morar numa região também que é mais arborizada, então a gente já é mais bicho do mato, assim. A gente não sai muito, não é muito urbano. Mas muita gente aí sofrendo principalmente com os filhos, né? E os filhos dentro de casa e os filhos em homeschooling ou aulas virtuais. Para mim, esse tem sido o maior desafio, até porque eu entendo qual é a importância desse momento educacional, tanto para Beatriz, minha filha que tem 6 anos, que está franco desenvolvimento e alfabetização, e para Helena também. Oiê, Amanda entrando. Mas eu acho que a gente tem assim vários desafios que foram surgindo, e inclusive o desafio de desacelerar e repensar a nossa dinâmica, né? Claro, a maior parte de nós tem que trabalhar, não tem jeito. Tá aí a Amanda, a mamãe que viaja, que trabalha viajando e fazendo palestra. Mas eu acho que tem algumas inquietações, né? Em relação a ficar parado. Parece que a gente está dentro de casa e não está fazendo nada de útil, porque tudo aquilo que a gente está fazendo acaba não sendo visto como muito útil, né? Eu vou ter que colocar meu óculos porque eu não estou enxergando nada. Então, Amanda, vou te chamar daqui a pouco. Deixa eu falar um pouquinho do que tá rolando aqui comigo e que eu tô percebendo. E eu quero te chamar, porque eu tô vendo os teus stories, mulher. E eu sei que você não tá nada improdutiva, muito pelo contrário. Você tá com um baita desafio aí com o Arthur e o letramento do Arthur, que é desafiador, né? Para toda mãe essa fase está sendo desafiadora. Para mim, o que eu tinha comentado antes é que a alfabetização da Bia está sendo muito desafiadora, porque eu não sou professora, eu não sou pedagoga, eu não sou dessa área, né? Então nem sei se eu estou acertando o que eu estou fazendo. Mas enfim, a Marcela está dizendo que o filho entrou em férias e que ela se perdeu nessa novidade. Pois é, férias que não são férias, vou falar disso também. Antes tinha um conteúdo que me dava um norte para ocupar o dia dele. E eu atuo, né, na área educacional e tem vários clientes meus que decidiram entrar em férias. Não só clientes de São Paulo, mas clientes de fora de São Paulo que decidiram entrar em férias. Entenderam que esse era então o melhor movimento, né? Mas eu abri uma caixa de perguntas aqui, que foi muito interessante. E a maior parte dos pais, das pessoas que responderam a caixa de perguntas, disseram que não acreditam na educação virtual. E aí, gente, quando a criança entra em férias, aí é que a gente se perde mesmo, porque a gente percebe que aquele fiozinho que de alguma forma ainda conectava com a escola e com atividades para manter a criança ativa e engajada,
se perdeu, e aí o único porto seguro que a gente tinha acaba indo embora. Então eu vou falar disso também, mas eu queria dizer assim, 30 dias de legal, vou falar disso, Marcelo, vamos ficar junto aqui, olha só, 30 dias de quarentena, vocês já perceberam quanta coisa mudou na nossa vida? Primeiro, eu acho que a gente passou por uma fase de tentar ser super produtivo, super conectado com tudo, ver todas as lives, receber todas as dicas. Eu mesmo, nos primeiros dias, fiz várias lives falando a respeito de home office, porque essa é a contribuição que eu acho que eu poderia ter dado naquele momento. Então as pessoas queriam se manter sempre ativas e tô em casa, mas eu tô fazendo alguma coisa, estou sendo útil, né? E na verdade, quando a gente tá fazendo o home office e o homeschooling, a percepção de tempo muda. Então eu acho que a gente teve 3 coisas aqui que eu marquei, que eu acho que são importantes. É a gente entender que quando a gente está em casa, a gente não tá parado, principalmente quem é mãe. A gente não tá parado, o nosso tipo de produção é outro. E aí, por um lado, se a gente não se organizar, se a gente não estabelecer rotina para isso, rotina mesmo, eu sou uma das pessoas mais indisciplinadas que eu mesma conheço. Mas olha só, dá pra ver aí, ó, faxina da casa, mamãe, papai, Helene e Bia. Se eu não botar no papel, se eu não organizar e compartimentar o dia, a semana, o mês, eu não consigo me organizar. E é possível ter uma rotina dentro de casa? É possível. Mas mentalmente, emocionalmente, a nossa casa é um ambiente de descompressão, de relaxamento. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de home office, de ter um cantinho para o home office, é que mentalmente a gente vai para esse canto. Então a gente está em casa, mas não está em casa. É o que está acontecendo comigo agora. Então, meu escritório é dentro da minha casa. Mas eu acabei de dizer pro pessoal da porta para lá. Vou começar uma live para as minhas filhas, eu falo que eu vou fazer uma aula. Silêncio, fecho a porta e tô no meu espaço de trabalho. É difícil, às vezes eu tenho que pôr fone para não ouvir a movimentação da casa, mas quando a gente fala de ter esse espaço, é quase como uma sublocação da casa, entendeu? Acho que o outro desafio, então, o primeiro desafio que eu acho que a gente tem quando a gente traz as atividades de fora para dentro de casa, é esse, a gente compartimentar tanto o dia quanto a casa. Mas sem isso a gente não consegue dar conta. A outra coisa é que a gente foi obrigado, e eu acho que essas 2 coisas que eu vou falar agora são as mais complicadas de lidar. A primeira é que a gente teve que parar e perceber que contatos com os amigos, vida social, contato fraternal, contato com a família, é muito mais importante do que a gente imaginava. Então, nos primeiros 15 dias, por exemplo, eu tive muitas saudades das minhas amigas da igreja. A gente até fez uma conversa no Zoom e terminamos a conversa chorando de saudades, assim, gente, a gente vai se apertar, a gente vai se agarrar quando a gente puder se encontrar fisicamente. Porque e essa foi a maior dificuldade, de saber que mesmo tendo tempo, às vezes, tendo condição, eu não poderia ver essas pessoas. Então fica a segunda questão, que a primeira é você se reorganizar de rotina. A gente faz isso nas férias,
né? Mas a questão é que nas férias a gente tá num outro mood, a gente tá numa outra pegada, né? Numa outra sintonia. A gente não tem o compromisso de fazer entregas, né? Nem para a escola, nem para trabalho. Então, quando a gente tá dentro desse momento de privação, principalmente quem vai acabar passando privação financeira, né? Mas quando a gente está nesse momento de privação, o mais importante é a gente se reorganizar emocionalmente. Então eu acho, depois eu quero que vocês comentem aí, por isso, quando eu falei lá 30 dias atrás, da gente fazer pequenas pausas durante o dia, é para ter oportunidade de ir no banheiro, chorar de saudade, desestressar da pressão do trabalho, que eu vou falar segundo ponto aqui, que é a desconstrução que a gente fez de tecnologia, né? Mas assim, emocionalmente é o que tá pegando. E com todos os meus amigos e pessoas com quem eu converso profissionalmente ou não, esse tem sido o ponto mais complicado. A gente desconstruir tudo aquilo que a gente achava que não era tão importante e que é super importante. E aquilo que é super importante, mas que a gente tem que deixar para um outro momento. E fazer essa compartimentalização na nossa mente e no nosso coração. Esse para mim foi, assim, mapa geral, né? Foi um dos maiores desafios. E o outro, que aí entra super na minha área, é que eu há 5 anos me dedico a fazer palestras para famílias e para escolas falando do que realmente é a internet e o que realmente é essa ferramenta tecnológica. E a primeira coisa que a gente fala é que ela não é um mundo, ela é só uma ferramenta. E aí, eu sempre acabava ouvindo de professores ou de pais que as crianças dominam tecnologia. E aí a gente teve que se deparar com o fato de que elas não dominam. E que se você deixar uma criança na frente de uma plataforma de estudo sozinha, ela pode até saber apertar o on e o off, mas ela não sabe seguir um roteiro e uma programação sem uma orientação de um adulto. Muitas vezes um adulto analógico. Porque isso tem a ver com repertório de vida. Isso tem a ver com repertório de vida. Então, dá um exemplo que a gente está apanhando aqui em casa. Beatriz, minha filha, tem 6 anos. A Bia está em fase de alfabetização. Então, ela sabe ligar o computador. Eu deixei a senha pré-programada. Ela sabe acessar a senha, mas ela não sabe o que fazer. Porque simplesmente ela não sabe ler. A outra coisa é que ela não sabe sequência. Ela não compreende sequência, temporalidade. Tudo isso ela ainda está aprendendo. Entendeu? Então, a gente teve que desconstruir e encarar essa verdade dura, facada no coração, de que as crianças não sabem usar tecnologia melhor do que nós. E também encarar a dura realidade de que nós também não sabemos departamentalizar tecnologia nas nossas vidas. Se eu estiver mentindo, fala aqui embaixo, me chamem a atenção. Mas eu fiz um apanhado desses 30 dias. Eu sou fleumática, eu sou boa observadora das coisas que estão acontecendo. Então a gente tinha um conceito há 30 dias atrás, olha só gente, só 30 dias, de que tecnologia resolveria muita coisa da nossa vida. Realmente, muitas empresas hoje estão sobrevivendo por causa de tecnologia, muitos relacionamentos estão sobrevivendo por causa de tecnologias. Aqui em São Paulo, a gente tem famílias que o pai ou a mãe é médica e eles não estão se vendo para proteger o resto da família. Então, a tecnologia tem ajudado muito. Eu mesma tive uma experiência com tecnologia, porque na semana passada a minha mãe faleceu. Estava sofrendo muito fisicamente e acabou
o sofrimento dela. Só que a gente tem 2 irmãos que moram fora do Brasil. E aí nós chegamos do enterro da minha mãe e fizemos um memorial pelo Zoom com os irmãos que moram fora. Então, se não fosse a tecnologia, a gente não teria nem oportunidade de chorar junto. Mas, quando a gente fala de departamentalização de tecnologias, é que para cada atividade que a gente tem, ela tem uma função. E isso a gente está sendo obrigado a entender na prática. Eu há 5 anos falo disso nas palestras e parece que não faz sentido. E pá, de repente fez sentido. Por quê? A experiência que a gente tem com Netflix não vai funcionar para a experiência educacional dos nossos filhos que está acontecendo online. A experiência que a gente tem com o Netflix e com os nossos filhos online estudando não é a mesma que nós profissionais temos através das tecnologias digitais. Então, as tecnologias digitais nada mais são do que uma ferramenta muito poderosa, complexa e nesse momento muito importante para a nossa sobrevivência e para as dinâmicas, né, da vida humana. Né? A partir delas que a gente está conseguindo entender, que a gente conseguiu acompanhar essa onda do Covid chegando e conseguiu se precaver. Mas tecnologias digitais não são tudo. Por quê? Não sei vocês aí, se for o caso de vocês, coloquem aqui embaixo. Eu daria muita coisa para poder abraçar alguns amigos. Eu tenho amigos que tiveram bebê e eu, toda a gestação pensei, eu vou querer curtir muito esse bebê logo que ele nascer. E não pude visitar, nem em casa, nem no hospital, e nem sei quando eu vou poder. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que está grávida, nesse momento, inclusive, eles estão fazendo o chá de bênçãos dela, porque a gente não vai poder fazer o chá de bebê, então a gente vai fazer um chá de bênçãos, tudo no Zoom, né? E ela vai ter que dar à luz, sem a presença e acompanhamento nem da mãe, nem da sogra, é o primeiro neto das duas. Elas vão fazer o acompanhamento pela internet. Então, entende que a gente temporariamente teve que abrir mão de muita coisa. Mas todas essas coisas das quais a gente teve ou que abrir mão ou que incorporar na nossa dinâmica do dia a dia, elas precisam nos levar a algumas reflexões. Primeiro, que é só uma ferramenta, quando a gente está falando de tecnologias digitais. Mas é uma ferramenta importante de saber usar e adequar para cada situação da vida, para que a gente não se perca nunca e para que a gente aproveite o melhor dela. Então, hoje eu estava conversando inclusive com uma amiga dizendo isso, o marido dela não entende que ela está dando aula online, está fazendo homeschooling da filha, está cuidando da casa, com todos os 5 dentro de casa, fazendo comida, lavando roupa, fazendo toda a preparação da casa, e ainda tem tempo de sentar para assistir a live da igreja. Porque cada coisa na sua hora, cada coisa na sua caixinha. Eu sento para trabalhar, sento aqui, eu sento para o homeschooling, sento aqui, eu sento para me divertir ou para me entreter, eu sento aqui, mentalmente, digitalmente. Então, eu acho que esse conceito, quando a gente derruba o conceito de que tecnologia não é tudo, mas se ela for muito bem usada, ela pode ser sensacional, a gente já consegue colocá-la no lugar dela, entendeu? A outra coisa que eu acho que, assim, pra mim, particularmente, mudou bastante, é que eu não sei, e aí eu vou entrar no tema do homeschooling, né, ou da aula virtual, é que eu já valorizava muito os professores. Eu sou apaixonada, eu sou uma super admiradora dos professores, porque eu acho que eles têm uma dose de paciência, eles têm uma vocação linda, eles se dão pelos nossos filhos, eles são remunerados para isso, muito mal remunerados, vamos combinar, mesmo na rede privada, mas eles se dão para os nossos filhos numa proporção que a gente não entende, muitas vezes, a importância disso. E como é importante que eles que estão
tecnicamente preparados para a educação continuem de alguma forma acompanhando esse momento. Olha só o que aconteceu com a gente. A gente estava com aquela energia no talo, voltando às aulas, né? As mães fazendo festa em casa porque os filhos iam voltar para as aulas e os filhos com energia, com a gana de aprender. Porque criança vai para a escola, faz toda aquele chororô que não quero ir e tal. Eu tenho aqui em casa uma Caxias e uma que não tá afim de ir pra escola. Mas eles curtem aquilo é o espaço deles, são os amigos deles, é a vida deles ali, que a gente quase não interfere mesmo, porque quem tem que conduzir isso são eles com os professores. E de repente, para tudo de novo e volta para casa. Então, quando a gente fala do que a gente está chamando de homeschooling, a gente não está falando só da transmissão de informação. A gente está falando da organização da frustração, da gestão da expectativa contida. Então, a minha filha mais velha, nos primeiros dias, ela estava muito irritada. E um dia eu fui conversar com ela e ela falou, mãe, e começou a chorar. Ela falou, eu tô com muita saudade dos meus amigos da escola. Né? Hoje ela passou a manhã inteira só no chat com eles, na sala virtual, só falando oi, tudo bem, tô no computador, sabe? Conversinhas. Tudo isso faz parte do processo ensino-aprendizagem. E que muitas vezes do lado de cá, de fora, nós adultos não valorizamos, porque a gente não vê a coisa acontecendo na prática. Então, eu acho que, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, que muitas escolas, mesmo depois de 30 dias, não entenderam o potencial do uso dessa ferramenta tecnológica para transmissão de informação e transmissão de conhecimento, né, e de valores. Mas o que precisa ser entendido pelos pais aqui é que é direito dos nossos filhos primeiro ter a educação, que isso vai muito além deles passarem um tempo na escola, é a vida deles. Eu olho para a Bia e penso assim, eu tenho uma meta, a Bia precisa estar alfabetizada até a metade do ano, porque tem uma janela neurológica, não é só o tempo, depois corre atrás, não, isso faz parte da evolução da Bia como pessoa, né? Então, mas eu não sou professora, então estamos correndo atrás das dificuldades, né, que vão acontecendo, né. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu tirei uma foto para mostrar para vocês. Nossa, eu recebi tanta mensagem já até agora. Ó. Essa foi uma atividade que a gente fez hoje de manhã com a Bia, eu fiz, né, com ela, que é trabalhar sílabas e trabalhar os fonemas que são rimas, né? E parece uma coisa boba, mas a gente foi pesquisar na internet, foi procurar informação com amigos nossos, e aí do lado direito estão as sílabas e do lado esquerdo está uma folha para ela poder fazer a montagem das palavras. Eu fiquei, sei lá, como é que eu vou tirar agora isso aqui? Ih, gente, apanhei aqui, hein? Mas enfim, vou deixar aqui. Eu fiquei com a Bia, acho que 1h30, fazendo essa atividade. E 1h e pouquinho fazendo essa atividade. E eu me policiando, dizendo assim, eu não vou dizer para ela como que forma a palavra, ela tem que entender. Então eu fiquei assim para ela: sapo, sapo. E eu contei da minha expectativa. No final da atividade, ela estava super feliz e super orgulhosa de si mesma por ter conseguido montar aquelas palavras sozinha, porque ela foi procurando as sílabas e eu só falando a palavra para ela, insistindo no fonema. Aconteceu tanta coisa no cérebro da Bia, e é isso que as nossas crianças vão para a escola fazer, e que muitas vezes, acontecendo em casa, a gente fala assim, não,
imagina, que absurdo, que nada a ver isso. É, então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu acho que esses 30 dias também são um momento de muito aprendizado pra gente. E também da gente fazer alguns reconhecimentos. Um deles é reconhecer que a educação não é um passatempo das crianças na escola, mas que é a fase de enriquecimento delas. E para não pirar, aí tá a Marcela dizendo, né, que também tá com o filho nessa fase, assim, mas para não pirar, o mapa mental que eu tô construindo para mim mesma, aí entra na questão da emoção que eu falei um pouco antes, que privilégio é um dia poder contar para Bia que eu fiz parte desse momento da vida dela, que eu fui além das minhas limitações para poder oferecer isso para ela, muito mais do que abraço, brinquedo, dinheiro. Ih, vou ficar emocionada, gente. Eu fiz parte da construção e desenvolvimento intelectual dela para suprir uma necessidade nesse momento. E é exatamente isso que os professores do outro lado estão tentando fazer, porque eles também estão apanhando com a questão de tecnologia. Tem escolas que estão há 3 anos fazendo esse processo de transformação digital. E escolas, inclusive, onde eu tive a oportunidade de, em algum momento, palestrar sobre esse tema. E a devolutiva que eu estou tendo dessas escolas é: doutora, na hora que a coisa tá para pegar mesmo, todo mundo sabe o que fazer, mas o coração e a mente dos professores acaba atraindo eles, porque lá no fundo eles acreditam, e isso é verdade, que a educação se faz com o olho no olho, né? Então são muitos preconceitos, são muitas coisas que estão sedimentadas na gente que precisam ser trabalhadas agora. Então, eu poderia simplesmente dizer: eu não sou profissional da área, nem vou me meter a fazer isso, mas é a janela de oportunidades da minha filha que eu não posso perder. Quando eu penso dessa forma, olha, de verdade, o banheiro passa a ser limpo só uma vez por semana, a casa é aspirada 2 vezes por semana, por isso eu tô coçando aqui meu nariz, porque hoje é dia de fazer a aspiração de parte da casa. Mas para mim é prioridade sentar e fazer isso com ela. Bom, eu não tenho um patrão pegando no meu pé. Tenho esse privilégio, né? Mas também é um momento da gente saber fazer combinados. Eu queria compartilhar uma coisa que eu nem tinha anotado aqui para falar com vocês, que nos primeiros 15 dias de quarentena eu tive vários conhecidos que estavam bem empregados, pessoas que eu conheço através de redes sociais só, ou que eu conheço pessoalmente, e que pediram a conta. Porque disseram: eu descobri que a empresa para a qual eu trabalho não está nem aí comigo. Então, eu não vou perder meu tempo, eu vou passar essa quarentena, nós vamos ficar uns 60 dias trancados em casa. Claro, essas pessoas tinham uma reserva financeira para segurar a onda. Um deles disse: eu estou riscando todos os supérfluos da minha vida, porque nesse momento é mais importante eu atender a minha família do que fazer entregas profissionais para uma empresa que não está nem aí, nem comigo, nem com a minha família. São os valores que vão mudando. E vocês vão ver que daqui 60 dias muita gente vai estar assim, dizendo: eu entreguei o melhor de mim no pior momento da minha família para situações e pessoas e empresas que não estão nem aí comigo, né? Outras empresas estão sendo muito acolhedoras, muito humanas nesse momento, até porque entendem que isso é um ativo importante para as próprias empresas, mas muitas não estão pensando nisso, inclusive escolas que estão sendo chamadas a atenção, mas olha, não trabalha assim o seu professor, né? Quem escreveu aqui? A gente pode. Muitos professores estão sofrendo bastante, estão sofrendo mesmo. Eu fiz semana passada uma live, eu até comentei aqui, depois eu gravei um IG, o que eu mais falei, fiz uma live, né? Fiz uma palestra online. O que eu mais comentei e o que mais foi bem recebido por parte dos professores foi o fato de eu valorizar os professores e dizer: nada substitui o professor.
Então, ninguém aqui está achando que tecnologia vai resolver o mundo, que são os robôs que vão dar aula para os nossos filhos. Porque eu estou vendo isso na prática, que a educação e a alfabetização ela só funciona quando existe afetividade, quando existe respeito. Você sabe, você está pisando em solo sagrado, que é o cérebro de uma pessoa. O que você está oferecendo para ela vai deixar marcas para sempre, né? E quando eu estou falando da minha filha, também é o coração dela. Então, os professores, eles realmente estão fazendo milagre. O professor sempre faz milagre, vamos combinar? Faz milagre com salário, faz milagre com sucata, onde eu vejo lixo, eles veem oportunidades de aprendizado e de ensino. E agora estão fazendo milagre também, com as ferramentas que eles têm. Mas também ficou claro, tanto para nós pais, para a gente não se deslumbrar achando que tecnologia vai substituir tudo isso aí, não vai. As nossas crianças estão com saudade dos professores, estão com saudade do ambiente escolar. Mas que a tecnologia é a ferramenta no momento que pode nos conectar com esse momento precioso que é a educação. Então as crianças não vão para a escola passar tempo, gente. E a gente está tendo que lidar facada no coração com isso dentro de casa, né? Eu queria muito enfatizar isso. Eu acredito, a gente vai perceber isso, esse ano principalmente, nos próximos anos, que tecnologias digitais, elas vão fazer parte da vida pedagógica das crianças, muito mais do que era antes, por uma simples questão. Primeiro, que é mais uma ferramenta, assim como a caneta é uma ferramenta, assim como o papel é uma ferramenta, os livros são ferramentas de ensino e aprendizagem, a tecnologia também é uma ferramenta. Ela não é o centro do mundo, não tem que ser colocada no alto do pedestal, mas ela precisa ser reconhecida como uma ferramenta poderosa e importante. Quando a gente está falando, por exemplo, de trabalhar as habilidades das crianças, porque a gente tem metas, né, na educação de habilidades, são 10 habilidades que a criança tem que desenvolver durante o período de estudos, né, na educação básica, ensino médio, a gente começa a perceber que tem muito mais de conteúdo e de aprendizado a acontecer e que a ferramenta tecnológica pode apoiar este processo. Essa é uma questão. Esse é um caminho que não tem volta. Nós vamos usar muito tecnologias digitais. Então, isso que a gente está aprendendo na marra, dentro de casa, com as nossas crianças, a gente vai viver daqui para frente. Entendeu? Hoje eu estava vendo um vídeo, eu tô vendo a Amanda aqui, da Amanda fazendo uma sessão de terapia com o filho dela. Eu vou chamar você daqui a pouco, Amanda. Com o filho dela, com a terapeuta online. E isso na vida da Amanda é sensacional. Por quê? Porque quando tudo voltar ao normal, a Amanda pode ir na terapia com o filho. Mas ela pode também, como ela é uma mãe que viaja, ou seja, ela acaba viajando muito, ela pode também contar com esta ferramenta como apoio no momento de viagem. Então, no momento de viagem, que é trabalho para ela olhar e falar assim, durante 1 hora, nós estamos separando para o Arthur não interromper a atividade de terapia dele, né? Então, é nisso que eu estou falando. As tecnologias digitais, elas vão ser apoiadoras, mas elas vão ganhar um espaço que lhes é devido. Elas não são o centro do mundo, mas elas são apoiadoras dos processos. Assim como muita empresa que relutava muito com a questão do home office, parou para pensar e falar, caramba, o home office é sensacional, né? A gente apanhou um pouco no começo, mas o home office é muito bom, porque os colaboradores têm tempo de estar com a família, que é um ativo que vai ser cada vez mais valorizado, e ele também cria processos mais ágeis, muitas vezes, né? Então, como a gente tinha antigamente essa coisa de fazer reuniões super longas, né, e depois isso foi mudando dentro do meio corporativo, a gente também vai perceber que muitas vezes a nossa presença física no ambiente corporativo, em alguns momentos da semana, é desnecessário.
Então, entre gastar 2 horas por dia no trânsito, poxa, eu invisto essas 2 horas por dia brincando com meu filho, tendo a oportunidade de levar meu filho na natação, né? Sei lá, fazendo uma massagem, visitando meu pai. O tempo passa a ser contado de uma forma diferente e também ter valor diferente. É isso que eu acho que eu percebi assim que me tocou muito nesse período de quarentena. A outra coisa ainda, para falar o último ponto sobre educação, e aí eu vou chamar a Amanda pra gente conversar uns 10 minutinhos, é que vocês se lembram que não faz muito tempo que nós tivemos uma pandemia. Muita gente não se lembra disso. Quem aqui não se lembrava? Nós tivemos uma pandemia há um tempo atrás. As pandemias ficarão cada vez mais frequentes porque o mundo está mais globalizado. Então pode ser que a gente tenha que criar esse plano B de vida e colocar esse plano B de vida em ação com mais frequência daqui para frente. Ano passado eu vi agora, recentemente, uma palestra que foi feita no meio do ano passado por uma escocesa, no TED, aí, em que ela fala disso. O maior problema que a humanidade vai enfrentar daqui para frente são as epidemias. E parecia que ela estava profetizando, mas nós passamos por uma pandemia que foi a pandemia do H1N1, que ceifou muitas vidas entre 2009 e 2016, em vários momentos, né? Mas entre 2009 e 2016 houve a declaração de pandemia. A gente não parou, a gente não fez quarentena, porque o tipo de vírus era diferente, era fácil de identificar, mas a gente viveu uma pandemia. Então, daqui para frente, isso que a gente está vivendo temporariamente nesse momento, pode ser que na nossa geração se torne mais frequente. Então, a gente está fazendo um treinamento a forceps agora, de alguma coisa que vai fazer muita diferença no bem-estar das nossas vidas e famílias daqui para frente, tá? O mundo vai ser o mesmo? Não. Essa é a minha conclusão. Vou botar a Amanda aqui para saber a opinião dela. Mas eu acho que isso é bom, por um lado. E a gente, na verdade, vai viver um mundo que é mais humano. Ele é mais solidário, porque não dá pra gente simplesmente saber que a pessoa que mora do lado da nossa casa tá passando fome, né? Alguém com quem a gente, às vezes, ia ao restaurante junto, amigos, que estão passando fome, ou que estão passando necessidade, ou que estão passando situações emocionais muito significativas, e não estender a mão, não estender o ombro para essas pessoas. Não dá, simplesmente não vai fazer parte mais do nosso estilo de vida, né? A gente vai ter um mundo também mais consciente de quem nós somos e quais são os nossos limites, porque no começo da pandemia eu fiquei pensando assim, meu Deus, pode ser que eu até tenha dinheiro na conta para comprar comida, mas e se não tiver comida? Como é que eu vou fazer? A gente chegou na piração aqui em casa de pensar assim, vamos começar a plantar mais coisas, porque a gente já tem algumas coisas plantadas aqui em casa, né? Laranja, limão, tem umas coisas que a gente tem aqui. E a gente pensou, nossa, acho que seria legal a gente plantar mais algumas coisas. Com medos, né? Então a gente vai também passar a ser um pouco mais consciente de que a gente não precisa sair toda hora, gastar, né? A gente, nos últimos 3 ou 4 dias, daqui onde eu tô não consigo ver, mas nos últimos 3 dias a gente parou pra ver o céu, gente. Olha que coisa mais louca, porque a gente tá consciente de pequenas coisas que estão alimentando a gente. Não é só o cartão de crédito, é a vida, né? E a consciência quase antropológica de que mais um dia está terminando e eu sobrevivi esse dia. Obrigada, Deus, obrigada, Eterno, por ter me proporcionado isso. Então é isso aí.